Graça e paz, meus amados irmãos. Hoje, irmãos, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, o nosso guia, o nosso consolador, nós iremos aprender sobre a ceia do Senhor, sobre a Santa Ceia. Ou seja, o que a palavra de Deus nos ensina sobre o modo de participar da ceia. Uma pergunta muito frequente também é o que significa participar indignamente da ceia do Senhor? O que significa examinarmos a nós mesmos para participarmos da ceia do Senhor? Muitos cristãos deixam de tomar a ceia porque a liderança da igreja coloca na cabeça deles que se eles estiverem em pecado, eles não podem participar da ceia do Senhor. Então nós iremos aprender o que a palavra de Deus nos ensina a esse respeito. Qual deve ser a nossa atitude, qual deve ser a nossa postura diante desta celebração, onde celebramos como memorial a morte do Senhor, a ressurreição do Senhor até que Ele venha. Então vamos pegar aqui a nossa Bíblia e vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, do verso 18, que diz assim: Em primeiro lugar ouço dizer que quando vos reunis em assembleia há entre vós divisões, e em parte o creio. É preciso que haja até mesmo divisões entre vós, a fim de que se tornem manifestos entre vós aqueles que são sinceros. Quando, pois, vos reunir, o que fazeis não é comer a ceia do Senhor, mas cada um se apressa por comer a própria ceia. E enquanto um passa fome, o outro fica embriagado. Não tendes casa para comer ou beber? Ou desprezais a igreja de Deus e quereis envergonhar aqueles que nada têm? Que vos direi? Hei de louvar-vos? Não, neste ponto não vos louvo. Então, irmãos, o que nós já aprendemos neste primeiro ponto, onde lemos do verso 18 ao verso 22? Você observa que aqui mostra-nos um contexto da situação da igreja de Corinto. Era uma igreja que tinha divisões, que estava dividida, um povo avarento. E você observa que quando estes irmãos da igreja de Coríntios, eles se reuniam para tomar a ceia do Senhor, cada um se apressava em tomar a sua própria ceia. Então aqui já nesses primeiros versos, é colocado em contraste a ceia própria de cada um com a ceia do Senhor. Porque observe que a ceia do Senhor é algo comum que a comunidade participa, não é algo individual. Mas nós sabemos que neste tempo a ceia do Senhor era como se fosse um banquete, o ágape, onde todos participavam. E observe que este povo estava com uma atitude egoísta, avarenta, onde cada um participava da sua própria ceia, um comia demais e o outro se embriagava. Então você observa que neste primeiro ponto já é destacado dois pontos importantes: a divisão entre o povo, quando o povo deveria estar unido, e você observa um sentimento egoísta, avarento, onde não havia partilha do pão, onde não havia comunhão. E prosseguindo no verso 23, diz assim: Com efeito, eu mesmo recebi do Senhor o que vos transmiti. Na noite em que o Senhor foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão, depois de dar graças, partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é para vós, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia, também tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei em memória de mim.
Todas as vezes, pois, que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Eis porque todo aquele que comer do pão e beber do cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então, observe que agora, nesses versos que nós lemos, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele diz: o que eu recebi do Senhor é o que eu vos transmiti. Na noite da ceia, o Senhor Jesus, ele pegou o pão, ele deu graças, deu aos seus discípulos. Semelhantemente, ele pegou o cálice, abençoou e disse: esse é o sangue da aliança. Então, todas as vezes que a comunidade cristã celebra este memorial, nós estamos celebrando a morte do Senhor, a sua ressurreição, até que ele venha. Ou seja, nós celebramos a morte do Senhor e aguardamos a sua segunda vinda. Mas aqui traz já em primeiro momento a advertência no verso 27. Eis porque todo aquele que comer do pão ou beber do cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Por conseguinte, cada um examine a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Porque aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a própria condenação. Eis porque há entre vós doentes, enfermos, e muitos morreram. Se nós examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas por seus julgamentos o Senhor nos corrige, para que não sejamos condenados com o mundo. Então, o que significa esse participar indignamente, sem discernir o corpo do Senhor? Vamos aqui nos ater num ponto muito importante. O que é o corpo de Cristo? Porque é preciso que o cristão tenha discernimento daquilo que significa, daquilo que representa. Ali o pão é um símbolo do corpo de Cristo. O que aquilo representa? O que aquela simbologia representa para mim que estou ali prestes a participar em celebração? Então nós precisamos entender o seguinte, irmãos: o corpo de Cristo, ele foi objeto de reconciliação. Quando nós lemos aqui a palavra de Deus em Efésios capítulo 2, verso 13, diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que outra hora estáveis longe, fostes trazidos para perto pelo sangue de Cristo. Ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um só, derrubando o muro de separação, eliminando em seu corpo a inimizade. Então veja que o corpo e o sangue de Cristo são instrumentos, melhor dizendo, de reconciliação, de paz. Então o cristão precisa ter isso em mente. O corpo de Cristo é um instrumento de comunhão. E verso 15 diz assim: a lei dos mandamentos é expressa em preceitos, a fim de criar em si mesmo um só homem novo, estabelecendo a paz, e reconciliar ambos com Deus em um só corpo, por meio da cruz, na qual ele matou a inimizade. Assim ele veio e anunciou a paz a vós que estáveis longe, e a paz aos que estavam perto. Pois por meio dele nós, judeus e gentios, num só Espírito, temos acesso ao Pai. Então observe que através do corpo de Cristo, através da sua morte na cruz, foi desfeito a inimizade. E dos dois povos, Deus fez um só povo. Então você observa que o corpo de Cristo é instrumento de paz, de reconciliação. E nós, num só corpo, quer gentios, quer judeus, nos tornamos um só com o Senhor. Com o Senhor. Então, observe bem que é preciso que o discípulo de Cristo, o homem, a mulher, o jovem,
tenha esse discernimento do corpo de Cristo. E é preciso que entenda também que o sangue de Cristo, ele foi derramado para a remissão dos nossos pecados. É o que nós vemos aqui em João capítulo 6, vamos ler do verso 50 ao 52, que diz assim: Este é o pão que desceu do céu, para que não pereça quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu darei é minha carne para a vida do mundo. Verso 53. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então, quando o Senhor Jesus está aqui explicando para os judeus, falando a respeito da sua vinda, ele diz: vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. E quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Porque o sangue de Cristo foi dado para a remissão dos nossos pecados. Redimir é o ato de cobrir. O sangue de Cristo cobre os nossos pecados, de maneira que a ira de Deus se afasta de nós e nós somos reconciliados com Deus como filhos adotivos. Nós somos recebidos por Deus como filhos, por meio do sangue de Cristo, que nos dá essa reconciliação, esta remissão, onde Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Então é preciso comer e beber a carne e o sangue de Cristo, ter comunhão. Quando você come o pão, quando você bebe o vinho, então você está espiritualmente tendo esta comunhão com o Senhor, se tornando um só com o Senhor. E nós sabemos que o corpo de Cristo é a igreja. Isso nós vemos em Efésios capítulo 1, verso 22 e 23, e nós vemos também em Efésios capítulo 5, verso 30, que nós somos membros uns dos outros. Então, entenda uma coisa, a igreja de Corinto, na hora da ceia, eles estavam divididos. Eles estavam, ao invés de partilharem aquele momento em amor, no amor de Deus, eles estavam tendo um sentimento de avareza, onde cada um queria só para si. Então nós precisamos entender aqui que um ponto muito importante, quando nós formos celebrar a ceia, o pão da ceia também é preciso que seja sem fermento. Porque como está escrito em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, diz que ali Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, e o pão que se celebrava a Páscoa era um pão sem fermento, não podia ter fermento. E nós vemos aqui também que o vinho que eles celebravam naquela época era alcoólico, porque não existia ainda essa tecnologia que nós temos hoje aí do suco de uva. Tem muitas igrejas que ainda usam o vinho alcoólico. Eu não vejo problema nisso. Mas se usar também aí o suco da uva, não há contradição, porque ele é puro, o puro suco da uva. Mas não vamos entrar aqui nesses detalhes. Nós precisamos entender aqui o seguinte: muitas das vezes eu já observei que quando na igreja vai se celebrar a ceia, o líder ali, o pastor, o evangelista, seja ele quem for, ele exorta os irmãos a fazerem um exame de si mesmo, como a palavra está dizendo aqui. E muitos irmãos, neste momento, entendendo que estão em pecados, não participam da ceia. Ou seja, observe comigo que a palavra de Deus está nos mostrando que este é um momento de reconciliação. Eu sempre vi uma ignorância muito grande por parte daqueles que ministravam neste momento, porque ao invés deles estimularem as pessoas a se consertarem com Deus e participarem, eles apenas diziam: se você não está em condição, não participe.
Mas veja que não é isto que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo que é preciso examinar e então comer e beber. Não é para examinar e depois não comer. Veja que diz aqui, por conseguinte, que cada um examine a si mesmo antes de comer e beber desse cálice. Então a pessoa vai fazer um exame de consciência e ele vai entender que ele é um pecador e que ele precisa estar em comunhão com o corpo de Cristo, com o sangue de Cristo, porque é pelo sangue de Cristo que somos purificados, que somos redimidos. É no corpo de Cristo que somos reconciliados. É no corpo de Cristo que a inimizade foi desfeita. Quando Cristo morreu na cruz, ele matou o pecado. Ele destruiu o poder do diabo. O diabo não tem mais poder algum. Então, observe que a pessoa precisa entender isso e a pessoa precisa participar. Ela não pode deixar de participar. Porque ela não pode colocar o problema acima da misericórdia de Deus. Ela precisa entender que Deus é misericordioso e que Ele perdoa quando há arrependimento sincero. Então, muitas das vezes é passada uma ideia para as pessoas como se as pessoas tivessem que ser santas. É assim, eu vou me examinar e dizer, não, eu não tenho pecado. Se eu não tenho pecado, então eu posso participar. Aí o outro irmão examina e fala, não, eu estou com pecado, então eu não posso. Irmãos, isso é uma enganação. Quem pode bater no peito e dizer que não é pecador? Que não peca por palavra, por pensamento, por sentimento, por um olhar, até mesmo por sonhos nós pecamos, de forma inconsciente. Então, irmãos, entenda isso, é preciso fazer um exame, reconhecer que é pecador e consertar com Deus. Fala, Senhor, tem misericórdia, eu não quero continuar neste caminho, ajuda-me nessa questão, eu quero ter comunhão com o Senhor. Eu sei que o corpo do Senhor é para nos tornar filhos de Deus. Eu quero comer deste pão, quero beber deste cálice. Veja o que diz aqui Romanos capítulo 7, verso 4. De modo análogo, também vós, meus irmãos, pelo corpo de Cristo, fostes mortos para a lei, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de produzirmos frutos para Deus. Veja que pelo corpo de Cristo nós morremos para a lei, para a condenação da lei, não estamos debaixo da lei, porque a lei veio para punir o pecado e nós morremos para o pecado. Veja o que diz Romanos capítulo 6, verso 6, sendo que nosso velho homem foi crucificado com ele, para que fosse destruído o corpo de pecado. Assim não sirvamos mais o pecado, com efeito quem morreu está livre do pecado, e nós estamos livres do pecado pelo corpo de Cristo. Mas veja que muitos não têm esse discernimento e se acham justos e dignos e vão e participam. Estão pecando, pior ainda. Então a palavra diz ali, há divisão, há sentimentos egoístas, um come demais, o outro se embriaga. E há muitos enfermos e até mortos entre vós. Mas veja que a ceia do Senhor é um momento de comunhão com Deus e é um momento de juízo também. Por que é de juízo? A palavra diz que quando somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos. Porque quando eu faço esse exame de consciência no meu coração, eu me reconheço pecador. E eu reconheço que eu preciso do corpo e do sangue de Cristo. Então, nesse momento, eu peço perdão a Deus e busco consertar com Deus aquele erro, aquele problema, e então eu como e bebo. Eu não posso deixar de comer e beber. Agora, se realmente a pessoa se rebelar e não quiser consertar, mas mesmo assim é com ela. Quem vai julgar ela é Deus. Eu não posso julgar, dizer, o irmão não pode participar, a irmã não pode porque está em pecado. Ninguém pode fazer isso. Se a própria pessoa disser, eu não vou participar, ela está desmerecendo também a graça de Deus, porque ela sabe que se ela é filha ou filho de Deus, e ela está em pecado,
E pecado é errar o alvo. Se ela errou o alvo, ela precisa retornar ao caminho e consertar a vida com Deus e participar. É naquele momento, é um momento propício. É um momento propício, onde celebramos em memorial a morte do Senhor até que Ele venha. Então é muito importante entender isso, porque há muitos anos as igrejas vêm ensinando o povo errado. As igrejas, muitas estão fazendo dos cristãos fariseus. Ah, eu sou santo, então eu posso participar. Aí o outro está em pecado. Mas está em pecado? Como assim? Jesus morreu, Ele ressuscitou. Pelo corpo de Cristo, nós morremos para a lei, nós morremos para o pecado. Se tem alguém em pecado, conserte a sua vida com Deus no momento da ceia e participe. Por que a pessoa vai ficar no banco e não vai participar? Não é isso que a palavra de Deus ensina. Você viu claramente que a ceia traz esse momento de juízo para quê? Para haver arrependimento, para haver reconciliação, para haver humildade, para haver confraternização, porque somos membros do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. Somos membros uns dos outros. Então a ceia não é individual, ela é um momento de comunhão, ela é um momento de amor, onde se expressa o verdadeiro amor de Deus. Sabemos que o Senhor Jesus, Ele veio a este mundo para pagar o preço por nós. Irmãos, eu peço a vocês que inscrevam-se aí no canal, compartilhem, deixem aí o seu like, o seu comentário. E em breve a gente pode estar trazendo até outro vídeo falando mais sobre esse assunto que é muito importante e que agora, infelizmente, o tempo não está dando, porque o celular só grava 21, 22 minutos. Mas eu peço a Deus que abençoe você na sua caminhada. Deus vos abençoe em nome de Jesus.